chamar os participantes e vou fazer a ligação para o Facebook, está bem? Boa tarde a todas e a todos. Eu peço para me fazerem sinal que me ouvem bem, pelo menos a Mariana e a Clara. Muito bem, obrigada. Boa tarde, bem-vindos, em primeiro lugar, a este encontro virtual, mas muito importante. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao ICOM Portugal, na pessoa da sua presidente, a doutora Maria de Jesus Monge, pelo convite para moderar este painel de debate, que é o primeiro, como sabemos, de 5 debates online, que em boa hora a Comissão Nacional do ICOM promove em torno das recomendações do Grupo de Projetos Museus no Futuro. Foi com alegria e muita honra que aceitei participar neste debate com o tema que me é bastante caro, como alguns de vós sabem, e do meu coração, a rede e as parcerias. Portanto, a mim cabe-me apenas moderar estas duas colegas e ter a sorte de partilhar com elas esta hora e meia. Antes de iniciar a questão que nos traz aqui hoje da temática do debate, quero apenas dar-vos algumas notas, quer
de como é que vai decorrer o mesmo, porque não vos estou a ver olhos nos olhos e virtualmente assim é muito mais difícil de vos sentir. Dizer-vos e pedir-vos em primeiro lugar que desliguem os vossos microfones, por favor, para quando as nossas convidadas estiverem a falar não tenhamos interferência na sala. Podem também ir colocando as vossas questões no bate-papo ou então também através do Facebook, que no final, depois, quando abrirmos o debate, elas vão ser colocadas e todos, enfim, dentro da hora e meia, como eu já vos disse, vamos tentar responder a todas as questões que sejam suscitadas da intervenção das nossas duas convidadas. Penso que em termos de organização é isto, ou seja, cada convidada terá 20 minutos para fazer a sua exposição e depois passaremos ao debate em que eu farei a moderação, mas também farei na moderação algumas questões às duas convidadas, àquilo que elas vão partilhando connosco agora. Assim, a nossa primeira convidada de hoje não poderia deixar de ser, não é? O ICOM fez muito bem em que assim fosse, é a doutora Clara Camacho, que é a responsável ou coordenadora do grupo de projeto Museus do Futuro, portanto, o documento que estamos a debater nestas 5 sessões, nas suas várias áreas, é da responsabilidade de uma equipa coordenada pela doutora Clara Camacho, é subejamente conhecida de todos nós, para mim pessoalmente é uma inspiração, sempre na minha prática profissional, é doutorada em História pela Universidade de Évora, com uma tese em Rede de Museus e Credenciação, uma panorâmica europeia, é mestre também na área da Museologia e do Património pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Eu vou fazer apenas uma breve descrição, até porque nós conhecemos muito bem o percurso da doutora Clara. Foi numa primeira fase alguém que vem da museologia municipal, ou seja, de um museu municipal, dirigiu o Museu Municipal de Vila Franca de Xira até 1999. Nós todos nos lembramos bem também do pioneirismo, da inovação e do trabalho do Museu de Vila Franca de Xira, que ainda hoje nós recordamos dos anos em que a Clara e outros colegas passaram por lá, e nos últimos 20 anos exerce funções em instituições como a Rede Portuguesa de Museus. Lembramos-nos bem da sua criação, onde foi a coordenadora da rede, depois foi subdiretora do Instituto Português de Museus, Instituto de Museus e da Conservação, e atualmente é técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural e, como já vos disse, foi a coordenadora aqui do nosso, todos nós, grupo de projeto Museus do Futuro 2019-2020, que foi uma encomenda a um pedido do Ministério da Cultura e que envolveu outros ministérios. Também tem carreira na área docente, onde leciona disciplinas na área da museologia em cursos de pós-graduação e mestrado em várias universidades e é autora de artigos sobre temas de museologia contemporânea. Portanto, eu agora passava o palco à doutora Clara Camacho para nos partilhar aqui, no âmbito, claro está, muita coisa vai ficar de fora, mas no âmbito do que foi o trabalho deste grupo Museus do Futuro, a questão das redes e das parcerias. Doutora Clara Camacho, por favor. Falta o micro. Não estávamos a ouvir. Peço desculpa. Boa tarde. Muito obrigada ao ICOM Portugal pela iniciativa e pela oportunidade deste debate ao longo destas 5 semanas. Tenho o maior gosto em partilhar este painel com as duas companheiras e prescindindo dos títulos a Dália e a Mariana. A Dália que conheço de longa data e com quem tenho convivido e discutido perspectivas museológicas também ao longo de muitos anos, e a Mariana, que conheço mais recentemente e por quem tenho imenso respeito pelo trabalho que tem desenvolvido na rede de Famalicão.
Sendo este o primeiro desta série de debates, antes de me focar no eixo das redes e parcerias, que será o centro e o cerne da nossa conversa, farei apenas um breve enquadramento deste relatório e dos documentos que estão na base da discussão deste ciclo de conferências, lembrando apenas meia dúzia de variáveis. O grupo de projeto Museus no Futuro foi criado, vai fazer agora em fevereiro 2 anos, por uma resolução do Conselho de Ministros. Foi uma iniciativa governamental, digamos que é uma iniciativa relativamente inédita no quadro da administração pública portuguesa e das políticas culturais, confiar a um grupo de peritos, chamemos assim, a definição, a reflexão e a elaboração de propostas para as políticas dos próximos anos. Foi um grupo que começou a funcionar em maio de 2019, constituído por pessoas de diferentes áreas disciplinares que contribuíram de forma generosa e voluntária para este grupo, sendo eu a única técnica ao serviço da DGPC que tinha o meu tempo de trabalho, enfim, praticamente dedicado a este projeto. Deste ponto de partida, que era então o das competências que tinham sido atribuídas ao grupo na resolução do Conselho de Ministros de fevereiro de 2019, e tendo por pano de fundo um âmbito que era o âmbito das instituições museológicas e patrimoniais da própria tutela da cultura, ou seja, dos 37 museus, palácios e monumentos que dependem da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura. Não se tratava, pois, de um projeto dirigido a todo o universo museológico e patrimonial português, mas muito especificamente a este conjunto. Então, desde esse momento até à conclusão do relatório, que foi no início no final de outubro de 2020, qual foi o nosso caminho, quais foram as etapas que percorremos. Começámos por identificar e mapear as tendências da sociedade contemporânea que nos encaminhavam ao levantamento de questões de futuro, tendo em consideração os 10 anos de perspectiva que tencionávamos imprimir ao projeto, portanto, apresentar propostas para o horizonte até 2030, foi por aí que começámos. Aprofundar o conhecimento sobre estes museus, palácios e monumentos, traçar o diagnóstico da situação baseado em trabalho de terreno e sinalizar perspectivas nos 5 eixos temáticos em que organizámos o trabalho: a gestão, as redes, o digital, as coleções e os públicos. Começámos, como basicamente se costumam começar este tipo de estudos e de reflexões, por analisar bibliografia, por fazer muitas leituras, por ir à procura de estudos similares que, na verdade, tinham acontecido em grande número em diferentes países na segunda metade desta segunda década do século XXI. Houve muitos países a promover estudos sobre o futuro das suas instituições, tanto ao nível governamental como associativo. Realizámos entrevistas presenciais à maioria dos diretores destes museus, palácios e monumentos, visitámos-los, reunimos com as organizações profissionais, levantaram-se fontes estatísticas e construíram-se indicadores com a colaboração do nosso parceiro, o Observatório Português das Atividades Culturais, analisaram-se dados, realizou-se um questionário às coleções em reserva nos museus, o que nunca tinha sido feito, e, finalmente, um aspecto a que damos muita importância, eu particularmente dou muita importância, promovemos uma discussão pública da versão preliminar do relatório, em julho do ano passado, recolhemos e sistematizamos os contributos recebidos das associações profissionais e de colegas e profissionais que quiseram contribuir, e foi com base em todo este processo que, então, concluímos e apresentámos em 4 de novembro de 2020 o nosso relatório final à Sra. Ministra da Cultura, à Sra. Secretária de Estado Adjunta do Património Cultural, e digamos que aí se concluiu o nosso trabalho.
No âmbito da discussão pública, viemos a integrar nessa versão final várias questões que reputámos bastante relevantes e que não tinham sido consideradas de forma tão expressiva nas versões anteriores. Não me irei agora deter muito sobre esse aspecto, mas poderei, no debate, esclarecer-vos sobre esse assunto. E, finalmente, nesta pequena introdução, não posso também deixar de assinalar algumas condicionantes ao desenvolvimento deste projeto. A primeira, desde logo assinalada até por algumas das associações profissionais, foi precisamente a discrepância entre os meios colocados à disposição do grupo, como vos disse, um grupo constituído por elementos que voluntariamente trabalharam ao longo de um ano e meio para o seu resultado final, a discrepância entre as competências atribuídas, os meios atribuídos e a própria duração do grupo de projeto. Mas foi com esses meios que trabalhámos e, com base nessa situação, hierarquizámos e concedemos prioridade a alguns aspectos relativamente a outros. Também nos deparámos com alguma falta de fiabilidade e de harmonização dos dados quantitativos de caracterização dos museus, palácios e monumentos. Em paralelo, já decorria o arranque do novo regime de autonomia destes museus da tutela da DGPC e das Direções Regionais de Cultura, portanto, um processo no qual não tínhamos sido envolvidos e que ia correndo em paralelo. E, finalmente, como é óbvio para todos, o aspecto contextual de maior monta, a crise pandémica e o seu impacto. Isso levou-nos a rever a reflexão efetuada nos primeiros 10 meses de trabalho, a adaptar as tendências inicialmente elencadas, a trabalhar num ambiente de muito maior incerteza, a ter uma especial atenção aos inquéritos e aos estudos internacionais que iam surgindo, designadamente no plano europeu, os da NEMO, os do ICOM, o próprio estudo da OCDE, no plano mais global, os do Ibermuseus, e a inserir reflexões e recomendações num contexto de agravamento da situação de fragilidade destes museus, palácios e monumentos sobre os quais incidia o nosso trabalho. O resultado foram, como sabem, 50 recomendações que têm por alvo principal a tutela, era o que nos tinha sido pedido, que apresentássemos propostas e recomendações que pudessem ser vertidas em medidas de política pública para estas instituições museológicas e patrimoniais e tendo como destinatários exatamente estas mesmas instituições. O conjunto das recomendações deve ser entendido como um todo, elas têm uma articulação interna entre elas. Hoje, aqui, ao debatermos o eixo das redes e parcerias, eu irei focar-me, sobretudo, nas recomendações que estão adstritas a esse eixo, mas tratando-se de um eixo transversal que percorre todo o documento, algumas recomendações e propostas irão depois, naturalmente, surgir nas próximas semanas, quando os meus colegas responsáveis pelos diferentes eixos aqui trouxerem também a sua súmula deste nosso relatório. Na verdade, o eixo das redes e parcerias veio responder a uma das competências do grupo de projeto, que era basicamente, praticamente, a única que saía fora do âmbito dos museus, palácios e monumentos da tutela da cultura, porque nos era pedido que apresentássemos propostas que estimulassem o trabalho em rede, que reforçassem as parcerias e que agilizassem as dinâmicas programáticas no quadro da rede portuguesa de museus. Foi então para responder a esta competência que estruturamos este eixo em vários tópicos, partindo de um diagnóstico do estado atual da rede portuguesa de museus, passados 20 anos da sua criação. Não me irei alongar muito sobre esse diagnóstico, ele consta do texto do relatório, portanto é do conhecimento público, apenas ponho a tónica no definhamento das linhas programáticas iniciais da rede,
relativamente a 3 ou 4 aspectos. O decréscimo da circulação de informação e a interrupção da realização periódica de encontros entre os membros da rede, que costumavam ter uma cadência anual nos primeiros anos da sua existência, o enfraquecimento da dinâmica do trabalho de terreno, a interrupção dos programas de apoio técnico e financeiro, tendo sido este último programa, o Promuseus, retomado felizmente em 2019, com sucesso, com muito me congratulo, e também, de uma forma geral, o esmorecimento da relevância da rede portuguesa de museus no panorama museológico nacional. Então, face a este diagnóstico, as propostas que apresentamos baseiam-se em duas propostas iniciais de ordem estrutural, sendo que a primeira incide na própria refundação da rede portuguesa de museus. Entendemos que faz sentido uma reflexão baseada em conhecimento, propondo-se promover de novo um inquérito ao panorama museológico português. Para aqueles que não tenham acompanhado tão de perto estas matérias, eu recordo que o último estudo desta natureza sobre a totalidade das instituições museológicas portuguesas e com um enfoque mais específico sobre a RPM tem 10 anos, portanto ele incidiu sobre a década de 2010. Entendemos que qualquer reflexão sobre a rede deve basear-se numa metodologia participativa que envolva os membros da rede, os museus que a ela pertencem, e apresentamos neste nosso relatório uma proposta reformadora e refundadora, em que propomos separar as matérias da credenciação de museus das matérias da rede. Eu devo dizer-vos que a junção no mesmo sistema da acreditação de museus e do funcionamento em rede é uma característica praticamente específica do quadro português no panorama europeu. Se nós nos lembrarmos dos próprios conceitos de credenciação e de rede, tal como eles vêm, enfim, não vou aqui explanar bibliografia teórica de apoio, mas lembrando apenas os conceitos que estão explanados na própria Lei Quadro dos Museus Portugueses, a credenciação é definida como a avaliação e o reconhecimento oficial da qualidade técnica dos museus por uma entidade externa. Essa entidade externa é o Serviço da Administração Central, que aprecia as candidaturas e que reconhece a qualidade técnica para que os museus possam integrar a rede. Ora, em contraponto, as redes, como também todos sabemos, são formas de organização constituídas por elementos interconectados de modo dinâmico, flexível, fluido, horizontal, flexível. Não são instituições, são organismos vivos em ambientes interorganizacionais. Então, depois destes 20 anos, por que não experimentar outro paradigma, propondo-se criar dois núcleos que atendam, um às questões da credenciação e o outro às questões da rede. Assim, o primeiro núcleo proposto seria da competência dos serviços da Administração Central, um serviço que teria uma formatação e um perfil do tipo do serviço atualmente existente, muito embora com as propostas de alteração orgânica que nós fazemos no nosso capítulo da gestão, mas nesse serviço claramente inserido na Administração Central do Estado e nos serviços centrais do organismo da tutela, seriam efetuadas as tarefas processuais da credenciação, introduzindo, embora uma novidade que nos parece que poderia trazer também uma outra dinâmica e um conhecimento mais alargado com o recurso a uma bolsa de consultores externos constituída por técnicos dos próprios museus nacionais, de outros museus da rede, de diferentes tutelas, que pudesse participar nos procedimentos da credenciação. Este núcleo dedicado à credenciação teria também funções de regulação, de formação e de apoio técnico e financeiro e de gerir os respectivos programas. O segundo núcleo que propomos criar teria como responsabilidade principal a dinamização programática da rede. Poderia tomar a forma de um grupo consultivo, é a nossa proposta, formada
e eleito entre os membros da própria rede e teria funções associadas à organização reticular. A articulação, o estabelecimento de parcerias, a programação de projetos em rede, de uma forma paritária, com a potenciação de sinergias e de projetos com trocas recíprocas de conhecimentos. O grupo seria assessorado por uma equipa de pequena dimensão que ficaria instalada num dos museus âncora que propomos criar no território, no âmbito da RPM. E isso leva-me já de seguida para a segunda proposta deste nosso eixo, o segundo conjunto de propostas, que é exatamente a estruturação da RPM no território. Retomamos neste relatório a ideia dos museus âncora. É uma ideia que, ao longo dos anos, para vos dizer a verdade, temos que recuar ao início dos anos 80 e ao então nascente IPPC para encontrar já nessa altura uma ideia que basicamente está na origem do que depois em diversos momentos e com diversas designações foi sendo pensado para poder ter no território alguns polos de apoio técnico, de cooperação com outros museus. Na Lei Quadro dos Museus Portugueses, chamamos-lhes núcleos de apoio a museus. Adotámos agora esta designação de museus âncora, que na realidade foi uma proposta, se não me falha a memória, da própria APOM, e que nos pareceu um termo muito adequado aos tempos correntes. Eu esclareço desde já que não seriam museus com funções hierárquicas sobre outros museus, mas de cooperação, de articulação e de apoio técnico. Eles ficariam alojados em museus existentes, membros da rede, de qualquer tipo de tutela, que, tal como diz a própria Lei Quadro, se destaquem pela qualidade dos serviços prestados em determinadas áreas disciplinares e temáticas. A sua implementação seria feita de forma faseada, envolvendo os museus e os seus profissionais na definição dos critérios de adesão para a abertura das respectivas candidaturas à instalação destes museus âncora. As nossas propostas seguintes vão no sentido de reforçar o trabalho em rede ao nível territorial, potenciar as redes regionais de museus já existentes e que, notavelmente, ao longo destes últimos anos, têm sido criadas em museus e por iniciativa de museus, sobretudo de tutela municipal, mas não só, ao nível regional, territorial e com formulações muitíssimo diversas. Seria muito interessante que se passasse para um patamar talvez um pouco mais maduro de articulação entre estas redes. Propomos também uma maior articulação com outro projeto do Ministério da Cultura, o Plano Nacional das Artes, que tem desenvolvido sinergias no território e pontos com o sistema educativo e artístico que muito interessam aos museus, uma maior colaboração com as entidades de turismo, económicas, sociais, educativas e culturais no território, e propomos ainda a criação de redes temáticas de museus, uma ideia que também já tinha sido estabelecida pela Lei Quadro dos Museus Portugueses e que basicamente tentaria potenciar muitas sinergias que já existem entre profissionais, por exemplo, em torno de certas coleções de arqueologia ou de cerâmica, ou entre mediadores de serviços educativos e que precisariam de um pequeno empurrão, por exemplo, através da consideração de candidaturas no programa para os museus, a pequenas verbas que poderiam ficar adstritas à criação destas redes temáticas que, com muito mais agilidade e facilidade, levariam à circulação de conhecimento sobre as coleções, à sua valorização e até ao desenho de programas de investigação, por exemplo. Finalmente, neste eixo, propomos um desenvolvimento das parcerias de conhecimento com uma articulação interministerial entre a cultura e a ciência,
desenvolvendo parcerias na área da investigação, por exemplo, da conservação, dos laboratórios científicos e dos programas específicos de cooperação. As parcerias com as universidades constituiriam as bases para explorar diferentes pistas de estudo das coleções, o acolhimento de projetos doutorais e pós-doutorais e a própria promoção do emprego científico. Em suma, as 10 recomendações que apresentamos neste eixo contemplam diferentes níveis de intervenção. Ao nível do conhecimento e do apoio à decisão, o lançamento do inquérito ao Panorama Museológico Nacional viria dotar com dados fiáveis as decisões que se viessem a tomar na órbita do nosso universo museológico. Ao nível da estruturação museológica, a reformulação e refundação da RPM e o lançamento de um programa de museus âncora viriam vertebrar a RPM. Ao nível da articulação, da conexão e da mobilização, destacamos as redes temáticas, a criação de um portal da RPM que fosse uma ferramenta aberta de troca de informação e a realização de encontros anuais dos membros da rede. Ao nível da cooperação interministerial, e esta cooperação interministerial é uma tónica ao longo de todo o relatório, propomos a celebração de um acordo entre a ciência e a cultura e também a criação de um grupo interministerial dedicado aos museus da Administração Central do Estado, que nunca foram olhados como um todo. E, finalmente, ao nível das parcerias territoriais, o reforço das parcerias existentes e a criação de mecanismos de colaboração mais formalizados ao nível das diferentes áreas da sociedade, da cultura, da economia e, territorialmente, pondo um certo destaque nas comunidades intermunicipais. Finalmente, gostaria de referir que, no que se refere aos meios necessários para concretizar algumas das recomendações enunciadas, distingo aquelas que, do ponto de vista estrutural, precisam de algum investimento, designadamente os museus âncora, em termos de equipamento e de reforço de equipas. A refundação da RPM no que toca à constituição de uma pequena equipa de apoio ao núcleo das redes. Ou, por exemplo, a criação de um portal da RPM. Algumas destas recomendações que acabo de referir poderiam ter, do ponto de vista temporal, uma perspectiva de o meio da década, algumas dos próximos 2 anos. Mas, se repararem, as restantes recomendações entroncam, sobretudo, em mudanças de atitude, coordenação entre as várias áreas das políticas públicas, reformulação de estratégias e de práticas de trabalho. Eu, por agora, ficar-me-ia por aqui, nesta primeira intervenção, deixando depois para o debate o esclarecimento e a clarificação de alguns destes aspectos que, sendo alguns deles complexos e densos, podem não ter ficado perfeitamente perceptíveis e, claro, que estarei também disponível para quaisquer outras questões que queiram colocar. Obrigada. Muito obrigada, Clara, pela excelente síntese do trabalho que foi realizado e, enfim, do novo pensamento sobre esta temática que tão bem conhece. Acredito que todos nós ficámos aqui com aqui está uma nova luz, uma nova possibilidade de dar nova vida ao que é a Rede Portuguesa de Museus, que todos nós temos pensado um bocadinho sobre ela, e o que é curioso é ver que neste trabalho e naquilo que a Clara acabou de apresentar, também se vê sonhos e questões que foram debatidas desde a primeira hora, naqueles longínquos debates de há 20 e muitos anos sobre redes, se era uma rede, se era um sistema de credenciação, o que era, e agora aqui está resolvido de uma maneira feliz, diria eu, do meu ponto de vista, que é haver uma rede portuguesa de museus com esses 2 eixos, que é o eixo da credenciação, fundamental, e o eixo depois das parcerias, que também um eixo mais de geometria variável, daquilo que é uma rede ou que é o significado da rede. Portanto, felicitar o grupo de trabalho também por isso, e agora aqui a Clara também enfatizou isso. Só fazer um sublinhado de outra questão que a Clara levantou, que me parece também importante, para não referir outras, porque também não me compete aqui fazer só
fazer uma pequena síntese daquilo que a Clara nos esteve a dizer. Outra questão que me parece importante e que me parece um bocadinho contraditória e que a Clara também teve a oportunidade de dizer, de afirmar essa contradição, que é, estando um grupo de trabalho a pensar os museus do futuro, há uma legislação que sai antes desse grupo de trabalho e que é implementada sem esse grupo de trabalho ter qualquer interferência. É, no mínimo, curioso que assim aconteça. Enfim, ganharíamos todos que não acontecesse dessa maneira. E dizer que este realmente, eu acho que na altura partilhei com a Clara esta minha ideia de como é que se pensam os museus do futuro sem se pensar o universo museológico, porque os museus, palácios e monumentos da tutela da administração central e nomeadamente do Ministério da Cultura são um universo muito reduzido do que é a museologia nacional, e foi feliz mais uma vez aqui o grupo de trabalho ao encontrar este capítulo das redes e parcerias para poder sim também os museus que não pertencem à tutela da cultura ou da administração central, Ministério da Via, Ministério da Cultura, DGPC ou Direções Regionais de Cultura, poderem também aqui ver e ser pensados. E como estamos precisamente nesse capítulo onde os museus são, não só foram os da tutela direta, mas também os que pertencem à rede portuguesa de museus, incluindo os museus municipais, temos aqui a nossa segunda oradora, que é a Mariana Jocó Teixeira, é licenciada em Arqueologia e mestre em Museologia, também já nos conhecemos há algum tempo, apesar de ela ser uma menina ainda muito jovem nestas andanças, mas tem feito um trabalho que todos nós vamos acompanhando de perto na rede de museus de Famalicão. Todos nós agora temos sempre o foco, o que é que se está a passar por lá, porque tem desenvolvido um trabalho, diria eu, continuado, consistente, coerente, com muita capacidade de diálogo e de fazer efetivamente aquilo que estamos aqui neste painel a discutir, que são as redes. Eles fazem as redes formais, as redes informais, tudo que têm desenvolvido e que nós vamos conhecendo. Uma breve síntese também do que é o percurso da Mariana, como fiz da Clara. De 2006 a 2011 trabalhou no Museu Militar do Porto, depois na Capital Europeia da Cultura em Guimarães, 2012, depois ainda entre 2012 e 2016 abraçou o projeto do Museu do Futebol Clube do Porto e também passou pela Fundação Cupertino de Miranda, mais especificamente o Centro Português do Surrealismo. E desde 2016 está neste projeto que a Mariana agora nos vai falar. Queria ainda dizer que é autora de vários livros e artigos científicos na área da museologia e que em 2014 foi agraciada com o Prémio APOM pelo Prémio Investigação, mais concretamente, e que foi condecorada com a medalha de Dom Afonso Henriques Mérito do Exército. Portanto, Mariana, por favor, agora o palco é teu. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Começo por agradecer à direção do ICOM o convite para fazer parte destas conferências digitais que significam para mim um lugar muito especial. Um lugar de orgulho por ter a oportunidade de ombrear nesta conversa com a Clara Camacho e com a Dália Paulo, que são pessoas que, a par de outros profissionais da área, me têm acompanhado e inspirado neste caminho no mundo dos museus, de reencontro no momento de debate com vários profissionais de museus do país e a possibilidade de criarmos conexões com diferentes contextos que certamente nos irão trazer mais perguntas do que respostas, mas com isto também inquietação, desafio e crescimento. E finalmente saudade. Saudade dos tempos em que fazíamos isto olhos nos olhos e em que podíamos dar abraços. E é com a questão dos abraços que entro no tema desta conversa de redes e parcerias, porque para mim redes e parcerias têm tudo a ver com pessoas e com as ligações que criam entre si. O meu contributo relativamente a este relatório final do Grupo de Trabalho Museus do Futuro nas redes e parcerias está relacionado com a minha experiência da ligação à Rede Portuguesa de Museus, nos diferentes projetos por onde passei e, mais especificamente agora, nesta rede local de Vila Nova de Famalicão. Então, o meu primeiro contacto com a RPM foi na preparação do processo de candidatura do Museu Militar do Porto à credenciação RPM em 2010.
Este Museu Militar foi o primeiro na dependência da Direção de História e Cultura Militar a entregar o formulário e os respectivos documentos obrigatórios, tendo a sua candidatura na época constituído uma referência para os demais museus militares que também se encaminhavam para o fazer, nomeadamente a elaboração de normas e procedimentos de conservação preventiva, foram um referencial para os outros, o regulamento interno e o manual de gestão de coleções, que foi o tema do meu trabalho de projeto de mestrado em Museologia. Neste primeiro momento de contacto com a RPM, eu vivi uma fase de maravilhamento com o que significava a possibilidade de pertencer a esta rede, de concorrer a programas de apoio, pedir acompanhamento e apoio técnico para a execução de projetos, a possibilidade de estabelecer contactos e parcerias com outras pessoas e entidades, participar em ações de formação, mas acima de tudo sentíamos que pertencer à Rede Portuguesa de Museus nos iria colmatar um sentimento de solidão e de isolamento que muitas vezes vivemos nos nossos museus. Com este trabalho aprendi imenso, nomeadamente com a orientação do então Departamento de Museus do IMC. Contudo, vivíamos uma fase difícil na RPM e isto só teve consequência, esta candidatura, em 2014. Com esta experiência ilustro, e entro agora na ligação ao relatório que estamos a analisar, ilustro o quão será importante a criação dos 2 núcleos organizativos, já referidos pela Clara Camacho. No primeiro núcleo, relativamente à credenciação de regulação, supervisão, formação e de apoio técnico financeiro, e o segundo núcleo com funções de articulação, estabelecimento de parcerias e programação de projetos em rede. Nesta perspectiva, destaco a importância de mobilizar membros da própria rede em ações que beneficiam a rede, bem como a mobilização para o conhecimento que já é intrínseco à própria estrutura. Importa, por isso, referir que para haver crescimento é igualmente importante que a rede se configure também em estruturas policentradas e não hierarquizadas. Estas estariam sujeitas, de certa forma, à ação agregadora de um núcleo central. No entanto, a agregação deverá coexistir com a possibilidade de os membros da rede se associarem espontaneamente para desenvolver projetos que sejam limitados no tempo e para os quais necessitam de parceiros com certas e determinadas competências. Estas configurações de ligação reticular à estrutura central deveriam poder agregar-se e desagregar-se ao longo do tempo, como manifestação de dinamismo e flexibilidade que devem caracterizar uma rede em pleno funcionamento e saudável. Entretanto, em 2015-2016, passei para a Fundação Coutinho Miranda em Vila Nova de Famalicão, um museu membro da RPM desde 2003. Voltei ao contacto. Neste período participei em ações de formação nas áreas dos serviços educativos e da conservação preventiva e considero que nesta última década foram verdadeiramente estas ações de formação que mantiveram a RPM presente na vida dos nossos museus e dos seus membros. Estas ações de formação destacam-se pela excelência dos seus formadores, diversidade e qualidade dos seus conteúdos, articulação entre a teoria e a prática, a descentralização no território, mas também por criarem, e muito importante, espaço onde é possível a nós técnicos partilharmos a nossa realidade, as nossas inquietações, as nossas dificuldades e percebermos que os problemas com que nos deparamos no dia-a-dia são comuns a outros. Por outro lado, são nestes espaços de formação criados laços entre formadores e formandos, laços de confiança que, da minha experiência, perduram no tempo e que por vezes são ativados quando existem objetivos comuns. Dou-vos alguns exemplos. Em 2015 participei na ação de formação, educação e serviços educativos em museus no Museu Nacional Machado de Castro, onde conheci a Susana Gomes da Silva, no papel de formadora, e a Ana Braga, formanda como eu, do Museu da Olaria de Barcelos. Em 2017, organizamos no Centro de Estudos Camilianos as Jornadas Municipais de Educação e Serviços Educativos e contamos com o apoio de ambas para a criação do programa. Ao nível da conservação, relativamente à minha experiência, uma das funções museológicas mais carentes nas nossas unidades, recorro várias vezes diretamente à Gabriela Carvalho, ao Matias Tissot, à Joana Amaral, que os conheci na formação RPM
e que me dão diversas recomendações de boas práticas e orientam-me nesta área. No sentido daquilo que acabei de partilhar, considero que esta função de formação da RPM é uma das suas vertentes mais importantes para efeitos de capacitação dos profissionais dos museus, mas também para criar estas tais redes interpessoais e interinstitucionais que alimentam a criatividade e a mudança e, consequentemente, nos permitem evoluir. Na minha opinião, a capacitação de profissionais deve continuar a ser uma área de investimento no futuro, porque o profissionalismo, a competência e a capacidade das equipas é o elemento-chave para garantir a eficácia e eficiência dos nossos museus. Em 2016, passei de uma unidade museológica para a rede de museus de Vila Nova de Famalicão, tendo em conta a minha formação em museologia e a necessidade de recursos humanos especializados. Integro, desde esse ano, uma equipa na dependência da Divisão de Cultura e Turismo do município, que tem como âmbito de atuação a rede de museus, mas também o apoio ao cumprimento das funções museológicas e gestão dos recursos dos museus municipais e de gestão partilhada, e, finalmente, também a Galeria Municipal Ala da Frente, com curadoria de António Gonçalves. Esta rede de museus em Vila Nova de Famalicão apresenta-se como uma rede concelhia e reúne atualmente 10 museus e 2 coleções visitáveis à luz da Lei Quadro dos Museus Portugueses. São, passo a dizer, a Casa de Camilo, o Museu e Centro de Estudos, o Museu Bernardino Machado, o Museu Fundação Cupertino Miranda, Centro Português do Surrealismo, Museu Nacional Ferroviário Núcleo Lousado, Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, Museu do Automóvel, Museu da Guerra Colonial, Casa Museu Soldado Malvar, Museu da Arte Sacra da Capela da Lapa, Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Belém e Museu Cívico e Religioso Moquim. Deste universo, 3 são museus RPM, a Casa de Camilo, o Museu Bernardino Machado e a Fundação Cupertino Miranda, e 2 estão em processo de preparação das suas candidaturas à credenciação. São eles o Museu Nacional Ferroviário Núcleo Lousado e a Fundação Castro Alves. A gênese desta rede em Vila Nova de Famalicão remonta a um plenário realizado em 2009 pelos responsáveis de vários museus do concelho, que consideravam que, apesar de existir uma multiplicidade de equipamentos museológicos, não existia uma visão de conjunto, rareando a cooperação entre museus públicos e privados. Havia também uma descoordenação na gestão e na programação, predominando o individualismo e impossibilitando uma dimensão de escala capaz de lhes dar visibilidade e projeção. Esta Assembleia deliberou criar uma rede museológica municipal e comemorar em conjunto, a partir desse ano, o Dia Internacional dos Museus. Seguiu-se a implementação de um inquérito para diagnosticar o estado de cada museu ao nível da sua identificação, caracterização, recursos humanos, visitantes, serviços disponibilizados aos públicos, atividades, protocolos e parcerias. Entre as várias unidades museológicas, verificou-se uma disparidade significativa em relação ao trabalho que desenvolvem, aos seus públicos, aos seus acervos, edifícios, recursos. Em 2011, o resultado deste inquérito foi apresentado no seminário, que eu penso que a Dália e a Clara recordarão, que se chamou Rede de Museus, Território, Identidade e Património, que foi organizada em Vila Nova de Famalicão em parceria com o Departamento de Ciências e Técnicas de Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foram 2 dias onde se trataram de temas relacionados com as áreas temáticas dos museus de Vila Nova de Famalicão, com funções museológicas e com redes. Na época esteve presente o presidente do então IMC, João Carlos Perigola, a diretora do Departamento dos Museus do IMC, na época Isabel Vítor, a Clara Camacho fez uma comunicação sobre redes de museus, aspectos organizativos, e a própria Dália Paulo escreveu para as atas do seminário um artigo sobre a rede de museus do Algarve, reflexão e ação museológica. Com este seminário percebemos que foi crucial para pensar a rede de museus de Vila Nova de Famalicão, a orientação da rede portuguesa de museus e de outras redes locais, como era a rede de museus do Algarve, que já existiam e nos serviram como modelo inspirador. A criação da rede de museus em Vila Nova de Famalicão e a respectiva declaração de princípios
foi aprovada em reunião de Câmara no dia 25 de julho de 2012 e a declaração foi posteriormente assinada por todos os seus membros no dia 26 de novembro do mesmo ano. Na época, comprometeram-se a intensificar a cooperação entre si pela constituição de uma rede que fosse o suporte para a evolução de cada uma das unidades integrantes e servisse de veículo para a sua promoção, divulgação e captação de públicos. Desde 2012, a nossa rede de museus encontra-se em permanente construção, com o objetivo de alcançar verdadeiramente, é o nosso sonho, uma metodologia colaborativa de trabalho em rede, de forma horizontal e que possa partir das bases. E por fazer parte deste processo, sei que é próprio e característico destas estruturas a necessidade de mudança. Acredito ser crucial a mudança de paradigma da Rede Portuguesa de Museus, defendida neste relatório, e tenho muita esperança nesta ideia bonita de refundação baseada nestas 5 linhas de ação: conhecer, avaliar, estruturar, unir e programar. No caso da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, a mudança de paradigma está a ocorrer. Começou com um processo de redefinição da sua missão, que é dado como exemplo e que muito nos orgulhamos nas sugestões de acesso à cultura a este relatório, na altura relatório preliminar do Grupo de Projetos Museus do Futuro. Este projeto nasceu de um processo interno de reflexão que partiu desde 2016 e que nos sensibilizou para questões como a atividade da rede ser ativada em momentos de efeméride, muito no Dia Internacional de Museus, a realização de eventos ou reuniões sempre nas mesmas unidades museológicas centrais, a falta de reconhecimento, de confiança e laços entre os membros das equipas, a falta de capacitação dos recursos humanos para a área da museologia e uma desmotivação própria destas equipas, limitações na criação de projetos transversais, colaborativos e participados e na possibilidade de definição de temas interpretativos de acordo com os interesses e necessidades culturais e sociais do território. De forma a colmatar este cenário, o projeto Ser Museu, este projeto das nossas missões, teve como base uma metodologia de mediação participada e colaborativa de todos, que fazem parte da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, para a criação de uma estratégia que não se limitasse a uma rede de contactos. Ambicionamos refletir sobre o papel que cada museu desempenha, a sua missão e os desafios para o futuro que enfrenta no território onde está inserido. Só assim, um trabalho em rede terá verdadeiramente sentido e poderá constituir-se como estratégia com objetivos educativos, sociais e culturais. Após uma primeira análise, concluímos que mais de metade dos nossos museus e coleções visitáveis tinham como missão uma série de funções e que os restantes não tinham missão definida. Neste sentido, desafiamos todos os museus e a própria rede de museus, que tinha uma missão também criada, a criar uma proposta de declaração de missão que incluiria visão, missão, 5 objetivos, 5 ações a partir desses objetivos e palavras que inspiravam as equipas de cada entidade. Estas declarações de missão, ou as declarações de missão, devem contribuir para orientar diariamente as diferentes atividades e decisões das equipas e constituem uma ferramenta essencial para a gestão de um museu e das suas coleções. A declaração de missão serve ainda para comunicar com os diferentes públicos de forma clara, informativa e inspiradora. Este projeto teve a duração de 1 ano, entre novembro de 2018 e novembro de 2019, culminando nos encontros da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão. Teve a orientação científica da professora doutora Alice Semedo, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, e revisão científica, adaptação à linguagem clara e tradução para inglês da Acesso Cultura. Esta reflexão local encontrou-se ainda a nível internacional na reflexão promovida pelo ICOM sobre a criação de uma nova proposta de definição de museu. A nossa metodologia partiu de questões essenciais, algumas dou como exemplo: quem somos, o que fazemos, como nos identificamos, o que fazemos e como o fazemos, que valores nos orientam, que sonhos temos, o que é que nos move e o que é que nos inquieta, o que queremos alcançar e onde queremos chegar,
Que serviços públicos prestam estes nossos museus e a própria rede? Que obstáculos se apresentam e onde estão? Como podem ser reconfigurados? Como alcançar novos modelos que melhor respondam aos desafios da nossa contemporaneidade? Que teoria de mudança, intervenções, estratégias, resultados podemos desenhar juntos? Esta metodologia implementou-se através de momentos organizados em torno de documentos e apresentações mais estruturadas que proporcionaram uma compreensão compartilhada de conceitos, bem como de alguns enquadramentos mais teóricos. Integrou ainda abordagens mais informais e dinâmicas que proporcionaram espaços de partilha e pensamento crítico através da reflexão e discussão de questões em pequenos grupos e, posteriormente, com todas as partes envolvidas. O resultado do projeto foi publicado no primeiro número da coleção monográfica da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, Ser e Fazer Museu no século XXI, com o título Definir a missão da necessidade ao desafio. Na avaliação deste projeto, das missões, no âmbito das percepções das equipas dos museus sobre este processo, destacaram-se 2 níveis. Um relacionado com a forma como viam e entendiam o processo e outro com a forma como se sentiam ao participar neste processo. Assim, em relação à forma como viam e entendiam o processo, verificou-se pelas evidências recolhidas que consideraram um momento de tomada de consciência de quem eram e do que era necessário mudar, assumindo as diferentes fases do trabalho como momentos de proximidade, introspecção, partilha, aprendizagem e evolução. No que respeita à forma como se sentiam ao participar no processo, união foi a palavra mais usada, seguindo-se o sentimento de identidade e de pertença a uma equipa maior, que é a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão. No entanto, e por outro lado, atendendo à diversidade das unidades museológicas e das suas comissões, houve também quem assinalasse que o processo foi redundante, uma vez que consideravam que a sua missão já se encontrava consolidada desde o início da sua existência. E outros que se consideraram excluídos devido à forma como o processo foi conduzido internamente, o que dificultou e limitou a participação da equipa. Este projeto a nível local é um exemplo relevante da importância do estabelecimento de parcerias que resultam num processo de aprendizagem e qualificação de profissionais, produção de conhecimento a partir das coleções dos museus da rede e inovação, que são também referidos neste relatório que estamos a analisar. Anualmente, a nossa rede de museus coopera cientificamente com universidades, participando em sessões das suas unidades curriculares, onde apresentamos estudos de caso da nossa realidade, que complementam os conteúdos teóricos, bem como acolhemos alunos para a realização de investigações. Neste ano letivo 2019-2020, destacamos como mais relevantes 5 investigações realizadas no âmbito do mestrado em Museologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2 investigações no âmbito do mestrado em Património Cultural da Universidade de Minho e a hipótese ainda de participarmos numa investigação de doutoramento da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, denominada Avaliação para a Gestão de Coleções e Museus, uma proposta de indicadores de desempenho com base na norma Spectrum. Ainda sobre a questão da importância da formação anteriormente referida, mas agora enquadrada na Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, assinala uma parceria que criamos com o Centro Qualifica de Famalicão através de um processo de reconhecimento, validação e certificação de competências profissional na qualificação técnica de museografia e gestão do património no nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações e do Quadro Europeu de Qualificações. Esta parceria, alinhada com o objetivo da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, proporcionou oportunidades de formação interna para permitir o desenvolvimento de capacidades e competências adequadas ao desempenho profissional, à atualização de conhecimentos e à valorização profissional e pessoal, que proporcionou entre 2018 e 2020 cerca de 200 horas de formação em museologia e línguas estrangeiras e a certificação de 18 profissionais da nossa rede. A nível do enraizamento e cooperação territorial referido neste relatório que consideramos fulcral, destacamos em Vila Nova de Famalicão a dinâmica criada com os agentes de educação. Como referiu Susana Gomes da Silva nas jornadas de educação anteriormente referidas, acreditamos que não existem públicos, mas sim modos de relação. É nesta perspectiva que selecionamos 2 exemplos de boas práticas que mostram diferentes tipos de relação entre o património cultural local e a comunidade educativa. Foi, por um lado, a parceria com o projeto Marca a Tua Identidade do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, com o tema brasileiro Torna Viagem, e
Por outro lado, o Programa Educativo Municipal de Famalicão para o Mundo, Contributos da História Local, no qual, ou no âmbito do qual, e em linha com a questão do Plano Nacional das Artes referido também neste relatório, realizou-se em novembro de 2020 um encontro sobre a implementação do Plano Nacional das Artes, PNA, nas escolas do Concelho Famalicense. Vila Nova de Famalicão apresentou-se à data como o único concelho do país em que todos os agrupamentos de escolas efetuaram a sua adesão ao PNA. Depois, se tiverem interesse em saber mais sobre estes dois projetos educativos, poderíamos conversar na parte do debate. Vou agora finalizar. No contexto atual da pandemia Covid-19 em Portugal e no mundo, certamente que teve um impacto significativo no trabalho em rede e nas parcerias, como toca este nosso relatório que estamos a analisar. Em Famalicão, procuramos investir na criação de documentos orientadores que estabelecem os procedimentos que asseguram a abertura dos museus, garantindo condições de segurança e de saúde aos profissionais e aos seus públicos, adaptar a nossa programação ao formato online, organizar ações de formação à distância, a orientação de investigações e estágios também à distância, mas por outro lado perspectivamos neste futuro próximo. Mariana, por favor. Vou terminar. Focar a nossa ação no apoio do trabalho invisível, que muitas vezes é portelado por falta de tempo de investimento no inventário e no estudo das coleções para acesso público através da plataforma Famalicão e a criação de um diagnóstico de competências para conhecer o que cada um pode dar à rede. Finalizando e resumindo esta breve análise do relatório com ligação à minha experiência profissional, considero que este relatório final do grupo de projeto Museus do Futuro apresenta um grande avanço relativamente ao modelo anterior da RPM. Há uma maior percepção e clarificação da rede enquanto organização estruturada e diferenciada, uma tentativa de clarificar e difundir mais e melhor os fundamentos da rede, procuram-se outros meios de envolvimento mais ricos e complexos das pessoas para que esta colaboração se torne mais eficaz, ou seja, verificam-se condições favoráveis ao sucesso de uma rede, destacando-se questões que parecem importantes como a experiência institucional de cooperação, o diagnóstico de competências, o investimento em recursos comuns para a rede, a formalização de procedimentos de colaboração que permitam estabelecer um quadro orientador de atuação e de criação de relações para que estas possam surgir de forma mais espontânea. No entanto, acredito que será ainda necessário apostar mais na avaliação e monitorização do funcionamento da rede. Pouco ainda se avança com os moldes em que este modelo irá ser operacionalizado. Eu diria que um excesso de formalismo pode trazer mais entropia do que benefício e que os modelos de colaboração e cooperação em rede, apesar de reconhecer a necessidade de algum formalismo, devem ser orientados por um propósito comum e vontade de crescer em conjunto. Pela minha ainda curta experiência, acredito que as redes vivem mais das pessoas que nelas trabalham e do sentimento de pertença do que de vínculos institucionais, embora reconheça a necessidade da sua existência. Assim, penso ser necessário procurar o equilíbrio entre formalismo e espontaneidade na operacionalização destas ligações em rede. Acredito que é neste equilíbrio que se irá manter a rede enquanto estrutura viva. Dou os meus parabéns ao grupo de trabalho e, de coração, espero que estas recomendações possam ser verdadeiramente implementadas e a Rede Museus Vila Nova de Famalicão está ao vosso lado para o que for necessário. Muito obrigada e peço desculpa ter passado o tempo. Muito obrigada, Mariana. Obrigada pela participação, obrigada sobretudo pela palavra com que começaste, ou quase começaste a tua apresentação, que foi maravilhamento. Eu creio que a maior parte de nós que estamos aqui neste painel diríamos o mesmo. Nós somos hoje os profissionais que somos porque nos maravilhamos em 2001 com o aparecimento da Rede Portuguesa de Museus. Não tenho dúvidas nenhumas, subscrevo integralmente aquilo que disseste da inquietação, dos abraços das pessoas, dos laços de confiança, tudo aquilo que nos foste dizendo. Mas antes de avançar mais, eu dizia aos participantes neste painel, neste primeiro debate, que a palavra também é vossa, portanto não se sintam acanhados, ou seja, tímidos neste novo formato online, estamos todos cá,
podem fazer as vossas questões, quer via Facebook, como disse no início, quer aqui no bate-papo do Zoom. Portanto, estamos aqui e também passaremos as questões às nossas oradoras. E enquanto não chega uma primeira questão, eu gostaria de, creio que será aqui uma pergunta que está aqui nas nossas cabeças destes ouvintes, quer da Clara, quer da Mariana, e a pergunta primeira é para a Clara, porque isto são recomendações, como a Clara nos disse muito bem, são recomendações de apoio para uma política pública, são recomendações, a Clara frisou muito bem isto na sua intervenção, são um todo, valem como um todo, são 50, mas elas, o que faz sentido é que elas pudessem ser agora colocadas em prática como um todo. O que é que nós podemos saber? Não queremos saber do todo porque estamos no painel redes e parcerias, mas se é que podemos saber se destas 10 recomendações nas redes e parcerias algo já está a acontecer, não está a acontecer, se é possível saber, mas claro que nós aqui profissionais da área dos museus estamos muito ansiosos porque o testemunho da Mariana foi bem prova daquilo que foi a importância da Rede Portuguesa de Museus na formação dos profissionais, na capacitação dos profissionais, mas sobretudo no despertar das tutelas. As tutelas foram outras, eu diria que há uma tutela antes da Rede Portuguesa de Museus e uma tutela depois. Estou a falar das tutelas não municipais e privadas que se credenciaram no âmbito da Rede Portuguesa de Museus. Portanto, havendo uma tutela antes e uma tutela depois da Rede Portuguesa de Museus, também para essas tutelas a Rede Portuguesa de Museus é algo que foi e é e continua a ser importante. Portanto, para nós todos era muito importante que a Clara agora, isto eu falei em luz no início, esta reflexão, este relatório vosso é uma luz para todos nós, mas ela só será uma luz efetiva se nós tivermos agora um cronograma. Eu não digo que se faz tudo num ano ou dois, mas se eu tiver um horizonte temporal de 5 anos de implementação destas recomendações, eu já sou feliz, porque já percebo que há um caminho que está a ser feito. Portanto, é nesse sentido o meu primeiro desafio à Clara para se juntar outra vez e partilhar connosco o que conseguir partilhar, claro. Obrigada, Dália. Obrigada, Mariana. Foi uma espécie de uma viagem no tempo para mim, ouvir a Mariana, através do seu percurso pessoal, ir picando diferentes etapas da RPM e da relação que foi tendo, e sendo a Dália já um bocadinho mais veterana nestas andanças, também me permitiu, através de algumas das palavras da Dália, recuar ao ano 2000, 2001, quando, enfim, uma estrutura de projeto na altura com outros meios do que teve agora este grupo, mas também desbravámos e explorámos muito caminho em colaboração com os nossos colegas de todo o país e em particular dos museus municipais. E isso até me permite, antes de passar a responder ao desafio colocado pela Dália e de fazer também um ou outro comentário a algumas questões levantadas pela Mariana, isto até me permite referir que realmente neste nosso panorama português, em que não é muito comum que as políticas públicas sejam desenhadas com a cumplicidade e o apoio dos profissionais e dos seus próprios destinatários, realmente tinha sido exatamente há 20 anos, com as linhas programáticas da RPM, que tínhamos tido um trabalho de fôlego na altura, baseado e ancorado no inquérito aos museus de Portugal que tinha acabado de ser feito e que nos dava todo um conjunto de dados e de retrato da situação que eu muito lamentei não ter agora em 2019-20, quando este outro desafio me foi, enfim, convidado a aceitar. Tive, como também já aqui referi, e como sabem, a cooperação do Observatório Português das Atividades Culturais para caracterizar
este universo de museus, palácios e monumentos. Isso foi de uma grande utilidade. E deixem-me também dizer-vos o seguinte: se é verdade, e realmente foi sempre um aspecto que eu senti ao coordenar este projeto, é que o projeto pecava em ser restrito à tutela da cultura. Foi sempre uma questão que esteve no ar e que realmente uma das competências nos permitiu abarcar o universo da rede portuguesa de museus e traçar este eixo que hoje aqui estamos a discutir. Mas ainda assim, deixem-me também dizer-vos o seguinte: por outro lado, estes museus que atualmente estão repartidos por 5 subtutelas, que é a DGPC e 4 Direções Regionais de Cultura, também não eram olhados como um todo há muito tempo, porque os museus foram saindo dos antigos institutos da DGPC, foram passando da tutela da administração central para a municipal, em alguns poucos casos, passando da central para a desconcentrada, e, enfim, esse olhar como um todo, fazendo sobressair aquilo que os une e tentando percepcionar as diferenças, também nos parece que pode ter a sua utilidade e levou-nos mesmo então a pensar que outros universos subtutelares, como os outros da administração central, também não têm sido olhados de uma certa, com uma visão mais holística. Mas vamos ao que é aqui central hoje e não fugindo às perguntas colocadas. O que é que eu posso dizer relativamente ao que é a minha convicção e a minha esperança? É claro que o trabalho do grupo de projeto ficou concluído com a entrega do relatório. Enfim, era exatamente esse o objetivo, era o resultado final que nos tinha sido pedido e é o que se espera de um grupo com uma duração limitada no tempo. Ainda assim, posso dizer-vos que, ao longo da preparação deste projeto, houve sempre um diálogo muito estreito com a tutela. Em particular, numa primeira fase e ao longo do processo, com a própria Ministra da Cultura, e na última fase, e já depois da conclusão do processo, com a Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural. E com nesses contactos e, em particular, já depois da conclusão do processo, as reuniões que tivemos, eu próprio e alguns membros do grupo, apontam num sentido de confirmar o interesse em dar seguimento a muitas destas propostas. Aquilo que sei é que está em preparação e que será preparado um plano estratégico para este setor, tomando como base de trabalho aquelas que são as nossas recomendações. E creio que é nesta fase que estará a tutela a trabalhar. Um segundo elemento que me faz ter esperança na concretização de alguns destes aspectos ao nível já da tutela técnica da própria DGPC, tendo em conta que a nova subdiretora-geral da DGPC, a Rita Jerónimo, foi membro deste grupo de projeto, portanto está numa posição bastante capacitada para poder dar andamento a algumas das questões que aqui são assinaladas. A Dália referiu, e eu tenho também, enfim, frisou uma referência que eu já tinha feito, porque nós o sentimos assim, quando nós pegamos no desenho de uma política para um setor e tendo em conta que o nosso trabalho se cingiu a este universo tutelar restrito, que é o dos museus, palácios e monumentos da tutela da cultura, com uma incursão no domínio da rede portuguesa de museus, mas deixando de fora o que é a restante realidade museológica do país, os museus que não pertencem à rede, as coleções visitáveis, que são matérias que ficaram por tratar desde a própria Lei Quadro dos Museus e para as quais os museus âncora, que agora propomos, poderiam ter um papel
relevante, a caracterização da evolução destes últimos 10 anos. Como é que está o nosso panorama museológico atualmente? Quando compararmos com o retrato que o extinto OAC fez relativamente a 2010, o que é que vamos encontrar? Ninguém sabe responder a esta pergunta. Portanto, este inquérito, este estudo é da maior urgência. É uma das matérias, porque creio que se deve sempre basear a formulação de propostas no conhecimento e no aprofundamento do estudo sobre a realidade. Esse seria uma das primeiras imediatas medidas neste eixo. Eu estou a ter alguma contenção propositada para não entrar nos outros eixos, porque eles vão ser matéria dos próximos encontros. Os meus colegas falarão sobre eles e eu, claro, estarei também presente sempre em todas as sessões. Creio que já chegou alguma pergunta? Sim, eu vou ler a pergunta que chegou e vou fazê-la. Obrigada pelo comentário e sobretudo por mais essa informação que nos passa, Clara. Eu acho que este é talvez daqueles eixos dentro deste relatório que pode ter muitas sinergias, que pode ter esta partilha de muitas pessoas e que é só a tutela querer, há muitos quereres que se juntam aos quereres da tutela. É só dizer isto. Agora temos aqui uma questão da Anabela Beixo, que é, eu devo ter dito o nome mal, mas que diz que gostaria de colocar a seguinte questão: de que modo esta dimensão humana e emocional enfatizada nas apresentações se pode articular com a gestão mais técnica e impessoal das tutelas? Não sei, agora começava pela Mariana, para que, uma vez que Mariana, começava por ti, uma vez que a Clara respondeu à primeira, um comentário a esta pergunta da colega Anabela. Então, da minha experiência, os nossos museus e todos os museus são feitos por pessoas e para pessoas. E eu acho que, independentemente da rigidez, muitas vezes, das próprias estruturas, das direções, eu acho que é nas pessoas, nas ligações que criam, no respeito, no reconhecimento, nos laços de confiança, na sua capacitação, que nós conseguimos ultrapassar esses aspectos. Normalmente, quando trabalho com as equipas, digo muitas vezes, e nestes contextos municipais, há, por vezes, nos nossos museus, bastante dificuldade pela falta de formação na área, por isso muita insegurança na prática, no dia-a-dia, muitos receios, muitas inseguranças, muitos receios. E normalmente o que eu defendo e trabalhamos juntos é esta questão: quanto mais capacitados estivermos, quanto mais unidos formos, com mais facilidade vamos conseguir trabalhar com as nossas tutelas e ultrapassar estas questões mais rígidas, mais técnicas. Acho que vai mesmo destas ligações que nós criamos e da experiência que eu tenho nos museus militares, em Vila Nova de Famalicão, isto é possível e faz toda a diferença. Obrigada, Mariana. Clara? Eu também queria acrescentar o seguinte, reiterando e concordando com o que a Mariana disse. Há um aspecto no pensamento, na refundação, na reformatação da RPM, que tem necessariamente de envolver as tutelas dos museus deste país. Ou seja, é necessário e é-me absolutamente imprescindível voltar ao princípio, voltar a algumas estratégias e metodologias postas em prática nos primeiros anos da rede e não é por saudosismo, antes pelo contrário. Gostava muito de estarmos um pouco mais à frente e estar a pensar noutras formas de envolvimento, mas é fundamental voltar a envolver as tutelas formalmente, ou seja, naqueles primeiros anos foi possível, através da própria Associação Nacional de Municípios, que
instada, e até no início, porque as pessoas têm uma certa tendência ao fim dos anos de pensar que foi tudo muito fácil e cor-de-rosa naqueles primeiros anos. Na verdade não foi, havia receios, havia desconfianças, o que é este projeto, qual é o papel da administração central. Houve, da parte da própria Associação Nacional de Municípios, a criação de um grupo de municípios com museu que passaram a ser os interlocutores da RPM naqueles primeiros anos, e isso permitiu, e foram depois, tiveram assento na preparação da própria Lei Quadro dos Museus Portugueses. Todas estas diligências e todas essas pontes podiam ter alguma vertente emocional associada, mas eram diligências institucionais e formalizadas. Portanto, o tal balanço que a Mariana propunha há pouco na sua intervenção. De outra maneira, nos tempos atuais, 2021, daqui para a frente, é preciso estabelecer pontes com as tutelas. Invoquei os municípios simplesmente porque são a tutela predominante nos museus da rede, mas tutelas fundacionais, privadas, a Igreja, todo um conjunto de outros agentes que no território estão motivados, seguramente, para terem um diálogo e para ajudarem também a pensar. Esta é uma parte da questão. A outra parte da questão é a capacitação profissional já aqui referida e a importância da voz dos profissionais. Os profissionais não devem ficar calados, devem, através das suas associações ou individualmente, fazer ouvir as suas observações, comentários a estruturas museológicas que fazem parte da política pública que é dirigida a nós todos, e neste caso em concreto, que estamos a falar aos museus deste país e aos seus profissionais, e o silêncio não será o melhor aliado para podermos ir em frente e encontrar outros paradigmas de funcionamento. Muito obrigada, Clara. Eu acrescentaria aos profissionais a relevância dos museus para as comunidades e para os públicos e também trazê-los para esta questão mais técnica que me parece interessante. Temos agora uma questão também da nossa presidente do ICOM Portugal, da Maria de Jesus Monge, que ela vai colocá-la diretamente porque tem acesso e pode fazê-lo. Maria de Jesus, por favor. Falta o som, por favor, ligar o som. Maria de Jesus, nós estamos a ouvir, falta o som. Maria de Jesus, o som. Ora bem, eu gostava de começar por agradecer. Diz? Bom, eu gostava de começar por agradecer às três a participação neste que é a primeira conferência digital sobre os 5 eixos que foram abordados neste relatório, que vem de novo trazer para todos nós a esperança de que alguma mudança para melhor esteja a ser equacionada pelas tutelas da cultura. Nós sabemos que os museus, a esmagadora maioria dos museus não pertence à direção. Não percebo. Gostava de começar por agradecer. A esmagadora maioria. Não percebo. Estamos a ouvir. Espera lá. Estamos a ouvir bem, Maria. Estamos a ouvir, sim. Agora já está? Está. Nós ouvimos bem. Estava, sempre esteve.
Ouviu o som. Bom, e portanto, um pouco também dentro de que têm sido os contactos que temos tido com a tutela da cultura, sempre dentro desta lógica que sabemos que, e não há exatamente como as redes para percebermos isto, aquilo que é a visão dos museus ligados à tutela da cultura acaba por premiar todo o universo museológico nacional, e muito bem, porque tem obviamente que haver uma espécie de rede comum que nos permite avançar. Agora, acontece que, aliás, como a própria Clara há pouco se referia, e é esse o tema, o que é que depois do projeto ser apresentado e de alguma forma apadrinhado por quem o encomendou, o que é que vai acontecer? Nós sabemos que estamos a viver dias, eu diria quase o dia difícil, não é? Vamos provavelmente voltar a encerrar, mas também temos todos que acreditar que o facto de nos voltarmos a recolher não quer dizer Vamos, já é facto, Maria É de facto. Jesus, vamos. Eu diria que temos uma pontaria monumental. Fomos eleitos no início do primeiro e estamos aqui a conversar no início do segundo. Esperemos que não seja um ciclo. Bom, de qualquer forma, estes tempos de recolhimento não têm que ser tempos de paragem, de todo, não é? E temos aí alguns sinais nesse sentido. Estão a decorrer os concursos para diretores nacionais. Foi-nos dito que vai haver para os museus para 2021. Portanto, o que é que será possível intuir-se, mais até saber-se, que nos dê esperança de que isto não é apenas mais um relatório, mas que vai efetivamente avançar. Só apenas mais uma nota, na última SMUCRI, portanto na reunião sobre os museus que também aderiram, foram credenciados recentemente, foi-nos prometido que haveria uma reflexão sobre a rede portuguesa de museus. Portanto, eu acredito que isto já é um indício de que alguma coisa está a mexer. E eu só queria pedir à Clara uma confirmação se de facto estes indícios todos indicam um caminho que se está a fazer. E aproveitando para depois não ter que voltar a falar, eu gostava também de perguntar à Mariana, depois de todo este caminho que já foi feito na rede de museus de Vila Nova de Famalicão, quais serão as próximas etapas, uma vez que se tem revelado uma rede tão inspiradora para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Maria de Jesus. Mariana, começa novamente por ti, se faz favor. Já está. Então, muito obrigada, Maria de Jesus Monge. Depois de um trabalho que foi para nós verdadeiramente inspirador, criamos laços, ligações, abrimos portas. Agora, os próximos passos, e coincidiu com esta questão da pandemia e que penaliza muitas redes porque nós precisamos de ver e ser vistos. As pessoas precisam de estar juntas e isso trouxe-nos algumas limitações inicialmente e agora estamos a tentar reagir. Portanto, o que é que nós sentimos neste momento que possa ser o próximo passo? Nós abrimos portas com este trabalho, nós assumimos quem somos, quem queremos ser, o que é que queremos alcançar. Neste momento, o que urge fazer em seguida é identificar as capacidades de cada um, para perceber o que é que pode dar ao grupo. Ou seja, nós temos que conseguir compreender na nossa rede qual é, depois de saber o papel de cada um, quais as competências que cada um tem para dar, porque todos têm alguma coisa, todos podem ser, vou brincar com esta questão, o que nós queremos é que cada um possa ser um ponto âncora de alguma coisa, de uma função, de uma competência dentro da nossa rede de museus. Cada um tem algo para dar aos outros e são estas competências que nós neste momento temos que identificar. Por um lado, para sabermos aquilo que nós podemos usar dentro da rede e para que todas estas unidades saibam, possam fazer espontaneamente estas ligações dentro da rede sem partir da nossa equipa, ou seja, eu preciso trabalhar o inventário. Eu sei que a Fundação Coutinho Miranda faz um excelente trabalho e vou pedir apoio. Portanto, exemplos deste género,
e, por outro lado, perceber as lacunas, ou seja, que competências é que não existem dentro desta nossa rede de museus, para, por um lado, capacitarmos as equipas para o efeito, ou, por outro lado, também, quando necessário, irmos buscar externamente, criarmos parcerias externas para ir captar consultadorias que possam colmatar estas necessidades. Portanto, de uma forma muito breve, eu acho que dentro desta linha será o nosso próximo desafio, é este trabalho. Muito obrigada, Mariana. Clara, por favor. Ora bem, não tenho muito mais informação complementar, indo muito diretamente à pergunta da Maria de Jesus, que de alguma maneira vai no mesmo sentido da que a Dália já tinha colocado. Como vos disse há pouco, tenho a convicção da vontade e do interesse e sei que está a ser desenrolado um projeto de plano estratégico com base nas recomendações do nosso relatório. Portanto, tenho a certeza de que o ICOM Portugal estará tão bem informado a seu tempo quanto eu própria estarei. Mas realmente, enfim, no registro mais sério de coordenadora deste grupo de projeto, é essa a minha expectativa e a convicção que tenho neste momento. Muito obrigada, Clara. Eu queria, em nome do ICOM Portugal, agradecer a todos os que estiveram connosco neste primeiro debate. Felicitar uma vez mais o ICOM Portugal por esta iniciativa que me parece muito pertinente e, afinal, tenho aqui mais uma questão e vou ler para todos, da nossa colega Carolina Ferreira, que diz: boa tarde, desde já muitos parabéns ao ICOM Portugal pela iniciativa e às palestrantes pelos projetos apresentados. Gostaria de perguntar, relativamente à proposta da criação de museus âncora, estes de que forma abrangeriam o território nacional e se incluiriam as regiões autónomas dos Açores e da Madeira? E, mais concretamente, qual o seu papel? Clara, por favor. Muito bem, vou tentar ser breve, estamos já na hora do nosso encerramento. Os museus âncora teriam um papel de nós desta rede. Seriam, entre outros parceiros, museus que tivessem funções especiais, por exemplo, enquanto laboratório científico ou enquanto apoio à conservação num determinado museu, ou enquanto apoio às áreas do inventário. Ainda há pouco a Mariana estava a descrever a rede de museus de Vila Nova de Famalicão e eu estava a fazer a transplantar para o nível nacional muitos dos exemplos que estava a dar. A questão da conservação, da gestão de coleções, mas também na área da educação e da mediação, são bons exemplos de tarefas onde poderia haver, pontuando o território nacional e sempre, pelo menos com um destes museus em cada uma das regiões, exemplos concretos daquilo que poderiam vir a ser estes museus, que, como já vos disse, têm sido invocados ao longo do tempo e estão plasmados na Lei 4 dos Museus sob a designação de núcleos de apoio a museus. A forma como eles seriam implementados e como nós pensámos no âmbito do nosso relatório foi que fosse definido por um grupo com forte componente profissional e especializada, incluindo as associações de museus, fossem definidos os critérios que permitiriam desenhar estes museus e que houvesse candidaturas para a sua instalação, portanto, em museus já existentes. Quanto à pergunta já muito concreta de articulação com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, diria que faz parte da equação daquilo que pensamos para o futuro, mas sou absolutamente franca, não pensámos nisso ainda neste relatório, até porque, como já fui aqui dizendo, muito embora a rede
Portuguesa de Museus se tenha expandido logo muito rapidamente aos Açores e à Madeira através de protocolos com os respectivos governos regionais logo nos seus primeiros anos e até numa fase em que não parecia muito fácil do ponto de vista jurídico que isso pudesse ser feito, mas acabou por ser feito e também com bastante sucesso, tendo em conta que os museus nos quais nos debruçámos, os da DGPC e das Direções Regionais de Cultura, se concentram todos em território continental, não tivemos a oportunidade de equacionar essa questão. Muito obrigada, Clara. Agora estão a cair as perguntas. Mais uma pergunta da Sara Barriga. A Sara diz: obrigada a todas, excelente oportunidade para divulgar o relatório, refletir especificamente sobre o tema e ficar a conhecer com detalhe o bom exemplo da Rede de Museus de Famalicão. Foi bom estar convosco. Portanto, obrigada, Sara, pelo comentário. É mais um comentário do que uma pergunta. Nós estamos mesmo na hora, quisemos que esta hora fosse um exemplo. Joana Sousa Monteiro, ok. Quisemos que este debate também fosse um exemplo em termos de tempo para que todos pudessem nos próximos debates também ter o tempo de debate e não mais do que esse. Agradecer mais uma vez à Clara e à Mariana pelas excelentes intervenções. Muito haveria, eu acho que nós poderíamos estar aqui uma tarde inteira à volta das redes e das parcerias, porque é muito importante. Não chegámos a falar de coisas que estão também nestas breves páginas sobre redes e parcerias, como é o caso dos museus regionais, que também são falados aqui, que é também algo na museologia portuguesa que também muito nos daria para falar aqui, mas pronto, outras oportunidades o ICOM Portugal vai proporcionar para nós nos reunirmos e falarmos um bocadinho, um pouco sobre isso. Gostaria de agora, em nome do ICOM Portugal e com a permissão da Senhora Presidente, de vos convidar a todos para o próximo debate, já no dia 20 de janeiro, à mesma hora, no mesmo local, sobre transformação digital e com um excelente painel com os colegas Ana Carvalho e Helena Barranha, moderados pelo Alexandre Matos. Portanto, bem-vindos a este primeiro debate e acompanhem todos. E só se me permitirem, não em nome do ICOM Portugal, mas em nome de uma profissional que trabalha nesta área há uma década e mais do que uma... Há 2 décadas e mais uma década, que horror. Há 2 décadas e mais, que é um desafio à tutela. O caminho faz-se caminhando, mas como vimos aqui, estamos todos para vos ajudar a fazer o caminho. Contem connosco, porque nós estamos ansiosos por ver novamente a luz da Rede Portuguesa de Museus a florir, enfim, neste jardim dos nossos museus portugueses. Muito obrigada. Obrigada a todos e um especial obrigada à Maria de Jesus, promotora desta iniciativa, e até para a semana. Eu é que agradeço a todos. Muito obrigada e até para a semana. Foi uma honra. Obrigada. A Joana Sousa Monteiro tem aqui uma mensagem, Clara. Eu não sei se ainda está a gravar, se nós já podemos, mas eu acho que esta mensagem também é... A Joana Sousa Monteiro diz: dou os parabéns às oradoras pela excelente exposição do tema e atualização, referente ao relatório do grupo de projeto. Em relação ao início da RPM, há cerca de 21 anos, há agora a vantagem do lastro de boas experiências de redes geográficas e temáticas autónomas, tais como a Rede Famalicão, a do Algarve, a do Alentejo, entre outras. Esses ecossistemas poderão talvez enriquecer em muito a refundação da rede, seja de modo formal ou informal. Muito obrigada, Joana. Obrigada, Joana.